Sejam muito bem-vindos, meus caros, e Pedro Nuno Santos, em reação àquelas que foram as declarações do Presidente da República, concordou com aquela frase de português é ser universal e é ser uma coisa que... Bom, um português é a mesma coisa que outro povo qualquer, é a mesmíssima coisa, não faz diferença nenhuma. Lá está, para os cosmopolitas, curiosamente, que antes se diziam ser contra o grande capital e contra os grandes grupos económicos, os portugueses acabam por ser números que visam satisfazer as necessidades económicas do país, quando devia ser exatamente o oposto. A economia e o mercado deveriam satisfazer as necessidades do país e da nação, nomeadamente a portuguesa. Vamos então ver, meus caros, esta intervenção de Pedro Nuno Santos, que não deixa de ter a sua piada. Vamos ouvi-la, só vou fazer comentários no fim. Espero que gostem e olhem, vamos então ver o que é que o secretário-geral do Partido Socialista tem a dizer. O Sr. Presidente da República termina a sua intervenção com uma frase muito importante: ser português é ser universal. E nós podemos interpretar a frase de muitas maneiras. Para mim, é muito claro que, tendo em conta os acontecimentos recentes, que o Sr. Presidente da República quis dizer aos portugueses que nós melhoraremos enquanto país se soubermos aproveitar as energias de quem vem de fora contribuir para o nosso país. E é muito importante, porque há políticos à direita, e não apenas no Chega, que têm tido como intenção responsabilizar de forma mais explícita ou menos explícita, responsabilizar os trabalhadores estrangeiros pelos problemas dos trabalhadores portugueses. Ora, o problema salarial que os trabalhadores portugueses enfrentam não é responsabilidade dos trabalhadores estrangeiros, mas sim de uma economia que ainda é muito pouco complexa, muito pouco sofisticada. O problema da habitação não é responsabilidade dos trabalhadores estrangeiros, quando muito é dos políticos. E o problema no acesso à saúde, o problema do SNS, não é dos trabalhadores estrangeiros. É um problema de todos. E é um problema que tem responsabilidade na política. O governo presente e governos anteriores. E, portanto, é muito importante que os trabalhadores todos percebam que os desafios que enfrentam são desafios comuns e partilhados. E que não há uma oposição entre trabalhadores estrangeiros e trabalhadores portugueses. Essa mensagem que o Sr. Presidente da República passou é uma mensagem muito importante. Não é só uma mensagem de humanismo, mas é uma mensagem que também explica, ou passa para todos os portugueses, de que os problemas são comuns, de que se resolvem em conjunto e não promovendo divisão, o ódio ou o ressentimento em relação a minorias. Bom, meus caros, estas foram as declarações de Pedro Nuno Santos. Não, efetivamente, não tem que ser em oposição. Mais uma vez digo, eu não sou português em oposição ao italiano. Eu sou português porque eu sou português. E, portanto, se efetivamente, em última instância, as forças políticas quiserem determinar que os portugueses e os italianos são iguais, vão ter um banho de realidade quando se aperceberem que os portugueses e os italianos não são a mesma coisa. E não é, efetivamente, porque os portugueses odeiam os italianos. Não é uma questão de hostilidade um para com o outro. É uma questão de identidade. Nós somos pessoas diferentes. E os cosmopolitas, à semelhança destes globalistas ecos que por aqui andam, que acabam por se inserir quase no mesmo grupo de pessoas, do ponto de vista ideológico, são pessoas que consideram que as identidades nacionais são irrelevantes, que devemos estar preocupados com a economia, com o Estado Social, que efetivamente são promessas baseadas em questões da cabeça deles, porque acabam por ser promessas nunca concretizadas, acabam por ser ideais completamente utópicos que acabam por não existir. E agora nós estamos a ser confrontados com um banho de realidade, nomeadamente por ataques destas pessoas aos povos europeus, nomeadamente pela imigração massiva que tem mudado aquilo que é a forma de estar ou a forma de viver, digamos assim, de determinadas zonas em países europeus, onde nomes como Mohamed já são os nomes maioritários em determinadas zonas do Reino Unido, por exemplo, e que todos nós percebemos que isso não é um nome propriamente inglês, não é um nome propriamente irlandês, não é um nome propriamente característico da zona do mundo em questão. E, portanto, é o que eu acho. Eu acho que as identidades não existem em oposição umas às outras. Eu acho que as identidades existem. Eu acho que as nações não devem ser multiculturais. Eu acho que o mundo deve ser multicultural. Eu acho que cada país tem direito à sua autodeterminação, tem direito à sua própria cultura. Agora, que não se confunda a mistura destas culturas com uma forma de empatia, porque não é. Meus caros, nós não temos que ter pessoas que não se identificam com a nossa forma de viver no nosso país. Se não se identificam, têm que sair. É tão simples como isto. O país não tem que se moldar a coisíssima nenhuma. Não é o país que tem que adaptar-se às pessoas que chegam. São as pessoas que chegam que têm que se adaptar ao país. E, portanto, é um bocadinho por aqui. Eu defendo um mundo multicultural. Um mundo, não é uma nação. Os países têm direito à sua cultura. A Rússia não tem que ser igual a Portugal.
O Bangladesh não tem que ser igual a Portugal. Eu acho que cada país tem direito à sua autodeterminação e à sua cultura. E isto é um mundo multicultural. Nações multiculturais não funcionam. É tão simples como isto. E, portanto, eu acho que é um bocadinho por aqui, meus caros. Ou há valores partilhados com grande noção, ou há um sentimento de pertença nacional, ou não há país, quer dizer, acabem-se com as fronteiras. Se não há diferença nenhuma entre Portugal e Itália, para que é que temos fronteiras? Acabem com as fronteiras, não vale a pena, sinceramente. E, portanto, é um bocadinho por aqui. Eu acho que estes globalistas também acabam por fazer aqui uma dicotomia interessante, que é, ou vocês aceitam a imigração massiva, ou vocês não gostam de imigrantes. A coisa não funciona bem assim, mais uma vez, há vários tons de cinzento e, portanto, imigração nunca foi o problema em si, a forma como vocês geriram a imigração, as leis levianas da nacionalidade e da entrada nos países, a manifestação de interesse, que é uma coisa completamente doentia, que só era praticada por Portugal, quer dizer, é uma coisa completamente inacreditável. Portanto, imigração é uma coisa, invasão, que é o que nós estamos a sofrer, é outra completamente diferente. E, portanto, Pedro Nuno Santos diz, e tal, os estrangeiros não são os culpados da situação na habitação, da situação no Serviço Nacional de Saúde, da situação no mercado de trabalho. Não, a culpa é vossa. Eu aí concordo. Quer dizer, os imigrantes só entram e só fazem aquilo que lhes dá na gana porque há um sentimento de impunidade e há uma desautorização por parte das forças políticas daquilo que são as forças de segurança. Portanto, sim, a culpa é vossa. A culpa é do seu partido, Sr. Pedro Nuno Santos. A culpa é sua. É sua, é de António Costa, é de todos os que nos trouxeram esta situação. Porque os imigrantes só entram porque há permissividade nas fronteiras. Nós só chamamos português a quem não sabe falar português porque nós decidimos, portugueses, ou pelo menos eleitores de quem decidiram atribuir a nacionalidade a uma pessoa que não sabe falar uma palavra de português ao fim de 5 anos porque está cá em Portugal. E, portanto, é um bocadinho por aqui. A culpa não é dos estrangeiros, porque os estrangeiros não entravam se nós não permitíssemos. Mas vocês permitiram que eles entrassem massivamente, que sentissem impunidade em cometer crimes e que fizessem aquilo que lhes dá na real gana sem terem qualquer tipo de problema depois disso. E, portanto, a culpa é nossa. A culpa é nossa, povo português, que elegemos quem decidiu esta situação miserável em que nos encontramos atualmente. Portanto, eu concordo. A culpa é dos políticos, sem dúvida nenhuma. Quem é que achava que era boa ideia trazer 400 mil pessoas no espaço de 2 ou 3 anos e achar que Portugal não ia mudar e não ia começar a haver tensão social e não ia começar a haver conflitos maiores? Quem é que achava que isto era boa ideia? Mais uma vez digo, as pessoas entraram porque viram a oportunidade e, portanto, a culpa foi vossa. Sem dúvida nenhuma, a culpa é dos políticos, concordo. E, portanto, destas declarações era isto que eu tinha para partilhar, inclusive já me alonguei imenso, nem queria fazer um vídeo tão grande. Portanto, é um bocadinho por aqui. Não, o povo português, nem povo nenhum, é universal, não existe. A nação portuguesa existe porque há um conjunto de valores partilhados que deveriam estar mais vivos e, inclusive, é um dos projetos que eu tenho para este ano, é tentar contribuir para que isso aconteça, com algo que eu vos vou dar notícias brevemente. E, portanto, eu acho que é um bocadinho por aqui tentar reviver um bocadinho a noção de identidade partilhada, de valores partilhados, de tradições, que efetivamente é a única coisa que garante verdadeira coesão social. Não há identidades universais, porque se é universal, não é uma identidade. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Vamos a caminho dos 22 mil subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.